Então, nós vamos dar continuidade. Sara fala primeiro, Leandro. Sara, pronto. Então, nós estamos aqui com o convite, né, a professora Sara, e aí por que ela está aqui também nessa mesa, né, nessa primeira mesa? A professora Sara é graduada em Serviço Social da Fundação Universitária do Alto do Vale do Rio do Peixe, Santa Catarina, especialista em Antropologia Social pela Universidade Federal do Paraná, é mestre e doutora em Serviço Social pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Atualmente é docente na Faculdade de Serviço Social da Universidade Federal Fluminense, foi de 91 a 94. É docente na Escola de Serviço Social da Universidade Federal do Rio de Janeiro, desde 94 até os dias atuais. Tem estágio pós-doutoral no Instituto de História Contemporânea da Universidade Nova de Lisboa e é visitante sênior da UNITO Itália em 2022. E a sua área de trabalho é tradição marxista, Estado e políticas sociais, previdência privada e pública e serviço social. Então, professora Sara, aí com as suas observações. Eu aviso com 5 minutos, tá certo, Sara? Pode ser? Boa tarde. Boa tarde, os dirigentes e as dirigentas do meu sindicato. Esse é o sindicato que eu milito há 30 anos, milito na base há 30 anos, ou mais, talvez. Acho que estou fazendo a conta errada. Estou fazendo a conta desde 93, mas eu milito desde 1991, quando já era professora substituta na Universidade Federal Fluminense, e depois fiz outro concurso e fui para o UFRJ. Então, o sindicato também me constituiu numa parte essencial como pesquisadora e docente. Nesse sindicato, eu aprendi que as pesquisas, especialmente as na área social, se elas não ganharem utilidade para a classe trabalhadora, elas servem apenas para ilustrar o Lattes. E eu costumo brincar que, junto com o currículo Lattes, que precisamos tê-lo reforçado, porque devemos fazer pesquisas continuamente, importa também o currículo Lutes, né? Para que as nossas pesquisas não sejam apenas uma anotação para progressão, né? Para que elas sejam, de fato, pesquisas, não as dos filósofos que só interpretam o mundo, mas de alguém que também quer alterar o mundo. Essas pesquisas, então, de previdência, eu começo a fazer pensando qual é a relação do trabalho e previdência, por que a previdência ganha tanta importância na vida dos trabalhadores quanto o próprio salário. E é mais ou menos óbvio que, ao estudar o trabalho, se quisermos estudar as piores condições da vida de um trabalhador, nós temos que estudar a previdência. Porque, como brincávamos há pouco, a pessoa se aposenta, ela não precisa mais ter auxílio alimentação. Deixa de se alimentar, não é? Não precisa ter auxílio transporte, porque também não precisa se mover mais para quê? Fica em casa, não é? Então, é uma condição que vai pela subtração dos direitos sociais que temos enquanto trabalhadores ativos, tornando pior a vida do que é já a vida no trabalho, que nós não podemos dizer que é uma vida plena de glórias, né? Uma vida dura também. Vida sem salários corrigidos, vida com direitos suprimidos. Enquanto estamos no período de ativos, ela não é algo que podemos dizer sem problemas. Na Previdência, pior ainda. Na idade da aposentadoria, ou ao se aposentar, é pior ainda. Há professores que se aposentaram como adjuntos, e que era o ápice da carreira, e que hoje não conseguem ter salários acima de R$ 4.500, R$ 5.000. Quando tem, se estiverem como adjunto 4. Então, porque eles não foram incluídos na carreira, e nós vamos falar sobre isso depois, né? Então, para ilustrar como a condição de aposentadoria acaba sendo uma condição dramática. É só no Brasil? Não. Mas isso também não nos faz melhores, por não ser só no Brasil.
Eu voltei, como a Zuleide mencionou, voltei da Itália, fui estudar as transformações no âmbito do trabalho e da Previdência, em curso agora, e lá está se constituindo, em substituição àquilo que foi o estado de bem-estar social, está se constituindo alguma coisa que é o welfare aziendale, o bem-estar empresarial, e que consiste eles brincam, ironicamente, é o carrello de la spesa, é o carrinho de compras mensais que você vai recebendo durante o tempo de serviço, e quando você vai para a aposentadoria, todos esses assim, pagamento de conta telefônica, pagamento de cinema, pagamento de teatro, vale cinema, vale carro, vale cuidador, vale babá, vale vários vales, que são impostos ao salário, mas que não se constituem como salário, que quando você vai para a aposentadoria, tudo isso é retirado e descartado, e você fica com o salário básico. Por que estão fazendo isso na Itália? Pela mesma razão que estão fazendo na França. Qual é a razão? A razão é desconstituir o direito como previdência pública e transformar cada vez esse que foi o direito numa mercadoria. E essa mercadoria atende, em quase todo o mundo, por duas formas. As entidades fechadas de previdência complementar, um eufemismo também, previdência complementar, e entidades abertas de previdência complementar. As entidades fechadas e abertas de previdência complementar, na Itália, na França, na Alemanha, elas não têm conseguido crescer tanto e se tornarem largas como crescem nos Estados Unidos, no Reino Unido, na Dinamarca e na Holanda, por exemplo, se nós formos falar da Europa, só nesse pequeno recorte dos Estados Unidos e do Canadá. Por que não crescem? Nos 100 maiores fundos de pensão do mundo, a França tem um único fundo, que está em 44º lugar, ou seja, numa economia das maiores do mundo. Por que os fundos de pensão não são tão gigantescos na França e têm dificuldade de se expandir? Porque a previdência é pública, e porque os franceses estão há 3 meses na rua impedindo que as reformas que penalizam mais as mulheres, como a do Bolsonaro, do que os homens, que também são penalizados, estão na rua para que essa contra-reforma não seja aprovada. Então, é muito simultânea no mundo inteiro. Quando se faz contra-reformas para diminuir os direitos da previdência pública, isso se faz com uma intenção explícita. Se diz, inclusive, nos documentos escritos na França, nos documentos escritos no Reino Unido, nos documentos escritos no Banco Mundial, nos documentos escritos no projeto francês. É preciso que cresçam os recursos destinados a outras formas de previdência, que são as previdências privadas, que eu chamo de uma não previdência, porque, na verdade, se falasse para todos os trabalhadores e as trabalhadoras, vamos reduzir as previdências públicas de vocês e vamos lhes oportunizar que vocês passem a ser investidores individuais do mercado de capitais. Provavelmente não seria tão atrativo quanto chamar de previdência complementar. Mas é disso que se trata. Previdência complementar é um investimento do mercado de capitais que, ao final da grande greve da década de 50, por volta de 54, nos Estados Unidos, os trabalhadores protestavam da indústria automobilística por previdência pública e o patronato sugeriu lhes dar previdência privada e lhes disse: administro para vocês esse valor. E esse valor se tornou mais ou menos 1/3 de toda a riqueza do planeta.
Eu vou aqui, porque eu não posso e não devo falar muito, e eu já não sei quanto tempo que eu falei, dizer a vocês o seguinte: no âmbito do serviço público federal, estadual e municipal, não existia, no âmbito dos regimes próprios de previdência social, que é o que nós integramos, não existia previdência privada, não existia essa forma de nos empurrar para investimentos de mercados de capitais até 2003. Existia para algumas categorias das estatais pelo país. Em 2003, quando o presidente Lula encaminha a contrarreforma da Previdência, que passou a cobrar dos aposentados e aposentadas, que antes não contribuíam, porque já tinham contribuído a vida inteira, encaminhou também que, a partir da promulgação da lei, que foi em 3 de fevereiro de 2013, não foi? 4 de fevereiro de 2013, quando foi criada a FUNPRESP, imediatamente o valor das aposentadorias, mesmo que você se aposente, se entrou depois dessa data, como professor ou professora titular e tem um salário de 17 mil, por exemplo, a tua previdência será 7 mil, 8 mil, será o valor do regime geral da Previdência Social, aquilo que chamamos vulgarmente de INSS. E a alternativa, que não é uma alternativa para a classe trabalhadora, mas é uma alternativa para os capitais, de conseguir juntar massas de riqueza, não é nem barata, é gratuita, porque você só paga ao longo de décadas, nesses tais fundos de pensão, se for previdência fechada. O que é fechada, uma previdência fechada? É que uma categoria só, ou várias categorias das mesmas indústrias podem fazer parte. Então, o Banco do Brasil tem o maior fundo de pensão da América do Sul, que é Previ. Só quem pode fazer parte da Previ? Quem trabalha no Banco do Brasil. Eu fiz um estudo há uns 15 anos sobre a previdência dos trabalhadores e trabalhadoras do Banco do Brasil, e aqueles que são de médio para baixo e que contribuíram com a Previ, têm as suas aposentadorias pouquíssimo além daquela do INSS. Então, pagaram um mundo de dinheiro e tem lá mais 500 pratas, 800 pratas do que teria como previdência, do que tem como previdência pública. Os fundos de pensão, portanto, não são previdência e não são bons para os trabalhadores. Os fundos de pensão são alternativas aos capitais. Mas, para não ser assim, é a Sara, com referências marxistas, é verdade, que faz essa conversa, que escreve sobre isso, que publica sobre isso. Eu queria lhes mostrar, então, um singelo formulário da FUNPRESP, que fez pressão pela via da maioria das reitorias das universidades federais no último novembro desse ano, empurrando professores e professoras, dizendo: é a última vez, vai fechar, e se vocês não entrarem nisso, vocês terão a vida miserável pela frente e sem aposentadoria, e etc, etc. Vários professores da UFRJ me telefonavam, e eu fiz várias palestras nesse período, assim, quase flashes de palestra para dizer: não é verdade. E qual era o documento mais convincente para dizer que não é verdade? Nós podemos projetar? Cadê o meu amigo? Podemos projetar a ficha? Sou eu ou é você? São vocês, né? Porque, graças ao meu bom Marx, porque eu já não ia fazer direito. É a ficha, pode ser? Bom, o que diz essa ficha? Essa ficha é de inscrição normal. É assim: requerimento de inscrição do ativo normal. Já pela conversa, é uma brutalidade, né? Tem ativo anormal, certo, né? Tem inativo nunca normal, alguma coisa assim, que chega a ser... Querido, eu não sei. Ah, ok. Bom, e aí as pessoas perguntam: professor, o que eu faço? O que eu faço diante dessa situação?
E eu digo, eu sei o que você não deve fazer, o que você faz, não sei. Eu sei que você não deve se filiar. É aqui? Você não deve se filiar, e não é por... E como que eu abro a tela inteira aqui? Eu sou uma mulher dos livros, e me enrolo bastante com os computadores. É geracional, eu não preciso dizer, né? Sempre tem gente da minha idade que é muito mais descolado do que eu. Eu nem sei fazer PowerPoint. Muito bem. Por que eu acho que é muito pedagógica essa ficha? Essa é a ficha que as pessoas se inscrevem para fazer parte desse clube de investimentos de capital fictício, portador de juros, um investimento absolutamente seguro, e que, se as americanas, os donos bilionários, trilionários das americanas, disserem o seguinte: investimentos em ações nas empresas, compra quem quiser, nós não lhes forçamos a comprar. Portanto, quem compra sabe do risco. As pessoas me perguntam, pode quebrar, Sara? E eu digo duas coisas que eu gostaria de... não sei se vocês estão conseguindo ler, mas que seria mais ou menos... Tá. Então, na terceira linha, no final... Primeiro, a FUNPRESP, quando liga, porque o Ministério, porque as reitorias dão os nossos telefones, dão os nossos e-mails, não é? Nós temos que fazer, não sei se é possível, doutor Leandro, uma ação de impedimento que os nossos dados pessoais sejam disponibilizados por reitorias, por ministérios, por que seja. Que os nossos dados não tem que ficar atendendo o telefonema de vendedor de fundo de pensão, de vendedor de plano de saúde, porque alguém deu o meu telefone que eu nunca dei, não é? Me parece uma coisa exorbitante. Mas isso ocorre. E dizem que é obrigatório para quem entrou depois desse 4 de fevereiro de 2013. Mas a ficha, como o fundo pode ser acionado e condenado, a ficha tem que dizer que não é obrigatório. Então, na terceira linha, a FUNPRESP diz para os ativos normais, e nas outras também, é o seguinte: estou ciente de que minha inscrição no plano ESEC-PREV, porque tem uma FUNPRESP para o executivo, uma para o legislativo e uma para o judiciário, tá? Que não são iguais, mas que essas questões são todas iguais. É facultativa, de modo que a solicito nesse ato por minha livre e espontânea vontade. A professora assina sem ler as letras miúdas, e depois, se quiser sair, deixa lá, leva cerca de 30% do que já pagou, e os outros 70% fica com a previdência, fica com a não previdência. E aí, a Sara é um pouco exagerada por conta dessas influências boas que ela colheu na vida, de ler o livro 3 do Capital, e o livro do Capital inteiro. Estou olhando aqui para o meu amigo, porque cúmplices nesses debates aí. Queria que vocês vissem o seguinte também, que está escrito na ficha, e eu não entendo como uma pessoa, diante da ficha, eu não entendo, mas eu entendo. Está pressionada, e alguém diz que essa é a salvação, a verdade e a vida. Né? Você não está militando no seu sindicato para saber que isso não é exatamente a verdade. E, então, ao não ler aqui, vamos lá. Aí, na 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Não sei se vocês conseguiriam ler. Declaro estar ciente, na 8ª linha, declaro estar ciente de que investimentos e aplicações financeiras estão normalmente expostos a riscos de mercado, bem como, agora é mais grave, bem como de que a rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros. Precisa traduzir? Não, né? Quer dizer, eu te vendo um plano e te digo que você vai ter
uma rentabilidade de 20% ao ano, e nas letras miúdas que você assinou, você diz, tudo bem, pode dar 20, mas também pode dar 0. Só que não está lido isso que pode dar 0, né? Porque te contaram uma história maravilhosa e você chegou aqui na hora de assinar. Então, já estou falando demais, mas queria mostrar o seguinte, como é que prova que isso é capital fictício? Como que poderia provar? Escrevi aqui, é um texto... Ah, é? Estou me atropelando aqui, falando até meio... Queria mostrar para vocês como isso é absolutamente puro capital fictício. O que é o capital fictício? Capital fictício é aquele não capital que transformado em... Eu vou falar aqui, me desculpem os economistas presentes, vou falar de um modo muito simples, que são remunerados, por exemplo, se são papéis do Estado, são remunerados por quê? Pelo fundo público. E esse fundo público, ao remunerar esses papéis, que fundos de pensão compram, que bancos compram, que investidores, os maiores do mundo, compram aqui no Brasil, compram os títulos públicos do Estado brasileiro, são remunerados com o quê? É um não capital, é capital fictício, porque é um não capital, são remunerados com fundo público. Aquilo que se recolhe de nós todos, como contribuição previdenciária, como imposto de renda, como imposto sobre a comida, como imposto sobre o carro, como todos os impostos que a gente paga. Isso, recolhidos do capital e do trabalho, e também essa é uma meia-verdade, porque o capital só tem lucros para pagar sobre os lucros, por quê? Explora a classe trabalhadora, né? Lá no fundo da discussão da crítica da economia política nós temos isso. Então, os capitais pagam, mas pagam por uma riqueza a partir do quê? Produzida pela classe trabalhadora. Muito bem. Aí, para pagar esses títulos públicos, precisa fazer ajuste fiscal. Olha aí a 95, Emenda Constitucional 95. Olha a 103, Emenda Constitucional 103. O que elas fazem? Olha a do Fernando Henrique, a 2098. E a do Lula, qual é o número? 41/2003. Obrigada. A 41/2003. No campo da Previdência, elas fizeram o quê? Esqueço, já estou começando a esquecer do número das emendas constitucionais, já estou ficando perigosa, né? Assim, aposenta. Então, essas contrarreformas, elas fizeram o quê? Elas reduziram o valor das aposentadorias públicas e elas aumentaram o tempo de contribuição e exigência de idade para aposentadoria. Então, elas passam a levar mais dinheiro para o fundo público da Previdência, que compõe o fundo público estatal. Por quê? Porque, quanto menor elas forem, dois movimentos ocorrem. Um do Estado dos capitais. O Estado fica com mais disponibilidade de caixa para remunerar títulos da dívida pública. Embora falando assim pode ser muito trivial, mas é exatamente esse o caminho que, estudando para onde vai o dinheiro dos fundos previdenciários, você encontra. E a outra é que, ao reduzir os valores da Previdência, as pessoas, neste mundo cada vez mais individualista, com o fetiche do dinheiro, que se eu aplicar bem, eu terei a minha aposentadoria, renunciam às lutas coletivas e previdenciárias e passam a fazer o seu próprio investimento solitário, mesmo sendo num fundo de pensão, porque as contas são individualizadas. Então, ao fazer isso, o Estado, ao reduzir a proteção previdenciária, empurra a classe trabalhadora para procurar formas alternativas de proteção. Só que empurra para isso que chama de previdência, que é puro capital fictício. Puro capital fictício, por quê? Porque para remunerar os portadores desses títulos públicos, que são os próprios fundos
e outros investidores, os fundos de pensão compram títulos públicos, aumenta a dívida do Estado ao remunerar esses títulos públicos. Então, precisa congelar salários de servidores públicos, precisa reduzir os direitos de pensão, precisa reduzir e cortar os orçamentos das universidades, precisa fazer a emenda constitucional 95. Esse balaio aí se chama de ajuste fiscal, chama também de outros nomes menos decentes para nós falarmos entre docentes, né? Quando a pessoa contribui no fundo de pensão, ela está contribuindo em algo que ela não terá certeza se será como por aposentadoria, e ela, ao mesmo tempo, ajuda a desmontar a sua própria aposentadoria pública. Quando esse fundo de pensão faz um outro movimento, ele compra ações. Então, a Previ, por exemplo, comprou ações do Banco do Brasil. A Previ é o fundo de pensão dos trabalhadores do Banco do Brasil. Comprou ações do Banco do Brasil. Quando os fundos compram as ações do Banco do Brasil, mas nós podemos falar da Vale do Rio Doce, que os fundos de pensão controlam quase 30% da Vale do Rio Doce. Portanto, são responsáveis, as previdências de várias pessoas são as responsáveis pelas tragédias de deixar arrebentar as usinas. Por quê? Porque quando acontece isso, as ações sobem. Porque quando acontece isso, a empresa fica mais lucrativa. Então, o próprio fundo dos trabalhadores da empresa compra as ações da empresa, que estabelece quais são as taxas de lucro para aquele ano, para aquele decênio, para aqueles 2 anos, para aqueles 5 anos. E o que precisa? Precisa elevar a exploração dos próprios trabalhadores que estão contribuindo para o fundo de pensão e que serão mais explorados pela empresa. Essa brincadeira deu tão certo para os capitais que vários professores internacionais renomados tratam-na como o maior achado dos séculos 20 e 21, que estende a exploração dos trabalhadores para além do trabalho, succionando parte do seu salário, dizendo que isto é previdência. Vou acabar agora. Então, os números aqui que eu vou lhes mostrar não é para que vocês se entusiasmem com a previdência privada, senão para mostrar que isso não é previdência e é puro movimento dos capitais, formado, expandido e absolutamente agigantado, de novo sobre os ombros da classe trabalhadora mundial. E aí, quando há um levante que já dura quase 3 meses de lutas num país como a França, o que está em questão lá é o impedimento do rebaixamento da previdência pública, porque eles não querem previdência complementar. Eles sabem que a previdência complementar não é previdência. Então, vejamos. Aqui, se a gente tomar a empresa que faz esse levantamento é Willis Towers Watson, todos os anos faz esses levantamentos. E aqui eu tomei a tabela dos 20 maiores fundos de pensão. Esses 20 maiores fundos de pensão, veja aqui, o primeiro fundo de pensão e mais importante fundo de pensão é o dos trabalhadores do Estado japonês, do governo japonês. Ele tem 1.730 bilhões e 900 milhões de dólares. Ele tem um PIB brasileiro. Ele tem um PIB 9,9 trilhões, né? 9,9 trilhões esse ano, de acordo com o IBGE. Esse fundo de pensão movimenta um PIB brasileiro. Só esse fundo de pensão do japonês. Vocês acham que os trabalhadores do Estado japonês estão vivendo nababescamente? Não, não estão. Estão lutando por volta de aposentadoria pública, por instituição de aposentadoria pública no Japão. Se nós tomarmos esses 20 fundos de pensão aqui,
O segundo é da Noruega, o terceiro é da Coreia do Sul, o quarto é dos Estados Unidos, o quinto é dos Países Baixos, da Holanda, o sexto dos Estados Unidos, sétimo Canadá, oitavo China, nono Singapura, aí de novo Holanda, Estados Unidos, Japão, Malásia, Estados Unidos, Canadá, Rússia e Austrália. Então, se nós somarmos os 20 maiores fundos de pensão, esses aqui, nós temos uma quantidade cristalizada de capitais aqui, capitais de investimento, maior do que o PIB dos países, de todos os países reunidos da América Latina. Então, em 20, tirado todos os meses do salário dos trabalhadores dos Estados Unidos, da Rússia, da Austrália, do Canadá, do Japão, forma uma massa de dinheiro que é detonadora de crises e de dívida pública e de aumento da exploração. Essas três questões. Bom, se nós formos... Então, eles fazem... Essa mesma empresa faz um estudo da escala dos 20, dos 100, dos 300, certo? Se nós formos para os 100 maiores fundos de pensão, nós vamos ver que os países... que é muito simétrico. Países que têm previdência pública boa, alta, inclusiva, por repartição, os fundos de pensão são pífios. Ao contrário, os Estados Unidos, por exemplo, que tem 40% dos fundos de pensão do planeta, tem fundos de... e não tem previdência pública, né? Tem uma enormidade de fundos de pensão. O Canadá, que tem previdência pública, cada vez mais degradada, cresce também com a previdência privada. Os trabalhadores e as trabalhadoras ficam bem combinando. Complementar é isso, combinar pública com privada, né? A ideia é maravilhosa. Hashtag só que não, né? Se combinar, o percentual de aumento da aposentadoria é tão baixo que eu sei lá, comprar uma casa com esse dinheiro que você está poupando e dando para o fundo de pensão, que é arriscado. Não é assim que os velhos pensavam. Como eu estou ficando velha, estou começando a pensar dessa forma muito quadradinha também. Ao invés de ficar pondo dinheiro nesse mercado de capitais, que daqui a pouco vai quebrar, porque sempre quebra, vou comprar uma casinha, sei lá, que pelo menos onde eu morar eu tenho, já não vou ter aposentadoria integral. Muito bem. Então, qual é a questão aqui? A questão é não ter ilusões. A questão é não ter ilusões, por quê? Porque o que nós estamos fazendo é potencializar a disponibilidade de um terço, que é, sei lá, da riqueza existente. Quantos trilhões são hoje? Sei lá, uns 600 trilhões? A riqueza total é um terço dessa riqueza. Que bom se isso virasse aposentadoria. Que bom se isso combatesse a fome e a miséria do planeta. Dava uma boa ajuda. Mas isso não é da natureza dos capitais fazer. Por isso, esse dinheiro não se transformará em aposentadorias que sejam melhores do que as aposentadorias construídas como ideia a partir da Comuna de Paris de 1871, que nós nos provemos a nós mesmos. Se nós não, na luta de classe, não nos juntarmos para termos os direitos no modo de produção capitalista começam e acabam. Mais incômodo ainda é esse direito ser transformado em algo que aumenta a exploração do nosso trabalho, porque nós tiramos e entregamos aos capitais para que eles, sim, prosperem. Não é que nunca ninguém recebe algo da Previdência Complementar. Não é verdade. Alguém tem que receber, porque senão, como acreditar nessa ideia tão esdrúxula? Então, por algum tempo, as previdências dão certo. Nós temos que saber, se quisermos nos meter nesse buraco, se o tempo em que nós nos metemos será o tempo para dar certo. Só quero lhes lembrar que as crises econômicas, primeiro lugar que elas rebatem é nessa forma de investimentos. É boa a previdência? A última frase, prometo. A previdência complementar é ruim quando quebra e pior ainda quando momentaneamente dá certo. Porque uma previdência
complementar, e no Brasil chega a quase 25% do controle da dívida pública pelas previdências complementares, varia entre 15% e 25%, que é uma massa exorbitante de dinheiro. Quando ela dá certo, ela succiona fundo público. Quando ela dá certo, ela aumenta a exploração da classe trabalhadora. E quando ela dá errado, ela leva nossos sonhos e nossas contribuições de décadas para o ralo. Não há boa saída aqui. Qual que é a boa saída aqui? Reversão das contrarreformas, ninguém transferido para o INSS, por quê? Essa tragédia aqui está replicada a partir de 2008 nos regimes próprios de previdência social e no regime geral de previdência social. Então, todos nós estamos com a nossa contribuição previdenciária já nos mercados de capitais. Qual é a minúscula diferença entre a previdência complementar e essa previdência? Que nesta, embora o Estado, os municípios e a federação façam as acrobacias de comprar os próprios títulos públicos e investir pela via dos bancos e das corretoras no mercado de capitais, e agora eles estão pagando congressos para os gestores municipais, estaduais e federais, os bancos, para fazer em lugares assim. Fez um em Florianópolis, levou todo mundo para aqueles lugares bonitos, fez outro na Bahia e tal, para ensinar os gerentes, os quadros do sistema estatal como aplicar o dinheiro da Previdência Pública no mercado de capitais. Qual que é a minúscula diferença, então? Que se quebra uma Previdência Municipal, estadual ou federal, ela logo se recompõe com prejuízos para os trabalhadores, mas porque o fluxo de caixa do Estado ele continua ano após ano, né? Então, estamos com esse mesmo problema na Previdência Pública. Por isso, a questão para o deputado. E eu enfatizaria muito mesmo, sei que não precisa, que as nossas dirigentes e dirigentes aqui presentes não deixem escapar essa audiência. Por quê? Porque a ministra Esther cancelou a transferência, congelou a transferência dos aposentados para o INSS. Mas ela disse de público que ia fazer uma... Minha colega, já fiz vários debates com ela, pessoalmente gosto muito dela, mas ela não fez ainda a portaria. A portaria do cancelamento está cancelado verbalmente. A portaria ainda não existe. Ou se existe, é secreta, porque ninguém de nós conseguiu acessar a portaria. Nem o sindicato, nem a Rivânia que estava lá, nem eu, nem várias outras pessoas que estudam Previdência. Então, tem alguns... Desculpa, gente. Tem alguns... É mesmo a última frase. Já estou ficando mentirosa, né? É a ansiedade. É muito grave esse tema. Alguns já foram transferidos para o INSS. Por exemplo, o Instituto Federal de Alagoas foi transferido porque o reitor, quando o Bolsonaro fez o calendário, ele se apressou a cumprir, entendeu? A gente elege os nossos colegas que se tornam os nossos algozes. E aí faz logo, entra no calendário, muda a forma de progressão, muda não sei o quê, porque veio um e-mail dizendo que é para fazer. E então, não se sabe o que vai ocorrer. Eu acho que esse ponto é um ponto muito rigoroso da pauta com o ministro e com a ministra do EC. Agora acabei, me desculpem. Obrigada, Sara, muito obrigada. A Sara vai ficar esses dias conosco e a gente vai deixá-la mais ansiosa ainda com as perguntas e as questões.